livro do profeta Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém. Queridos irmãos, antes de entrar propriamente aqui no capítulo 37, deixa eu sintonizar você neste capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Aqui o versículo versículo 11 aqui, o próximo versículo vai dizer que este exército que colocou de pé é a casa de Israel. Verdade é, profeta Ezequiel está profetizando, falando da nação de Israel. Deixa eu dar um resumo para você da história de Israel, para você entender a grandiosidade deste texto. E eu vou terminar falando aqui sobre três lições, ou três atenções, ou reflexões que este texto traz para nós. Eu vou terminar falando sobre essas três reflexões aqui. Mas antes de eu falar dessas três reflexões, essas três reflexões é o que vai ser a aplicabilidade na tua vida desta palavra. Porque a palavra, a mensagem, a pregação tem que ser lido o texto, tem que ser explicado o texto e tem que ser aplicado o texto. Então a aplicabilidade vai ser no final aqui, três lições para as nossas vidas nessa primeira semana, nesse iniciozinho de dezembro. Mas antes vamos falar aqui do texto literal, vamos falar um pouquinho aqui. Permita-me de dizer ou te lembrar, você que já sabe, um pouco da história de Israel, em rápidas palavras, em poucos minutos, um resumo da história de Israel, para que nós possamos entender o que o profeta está dizendo aqui, essa profecia no capítulo 37, e quando ela vai se cumprir, quando ela começou a se cumprir, quando se cumprirá na sua plenitude. Todos nós sabemos que o povo de Israel é um povo, é uma nação que Deus formou, que Deus começou do zero. Ou seja, Deus começou com um homem por nome de Abrão, que lhe mudou o nome para Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Jacó teve 12 filhos homens. Deus muda o nome de Jacó para Israel. 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Israel, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Sendo ele, não sei se eu vou lembrar todos aqui agora, mas Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Gade, Naftali, Benjamim, José, e faltou 2 aí na lista, faltou 3, são 12 os filhos de Jacó. Se tornaram as 12 tribos de Israel, por
propósito de Deus, diretivo ou permitivo de Deus, Deus permite então que José vai para o Egito, é vendido como escravo para o Egito, fica 22 anos dado como morto pelo seu pai. Depois de 22 anos chega a notícia que José estava vivo. A Bíblia diz que Jacó então desce para o Egito, e ele desce juntamente com ele 70 pessoas, e ali eles crescem no Egito. De quando Jacó desce para o Egito com 70 pessoas, até o dia em que Deus, até a noite em que Deus tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido, passaram-se 430 anos. Detalhe, não são 430 anos de escravidão, são 430 anos no Egito, e a maior parte deles como escravo. Mas Deus levanta Moisés e tira o povo, que agora não era mais 70 pessoas, agora era aproximadamente 2 milhões de pessoas, só homens de 20 anos para cima, era 600 mil homens, só de 20 anos para cima, de 20 anos para baixo não contava, mulher e criança não contava. Então era aproximadamente 2 milhões de pessoas, que caminha 40 anos pelo deserto. E todos nós sabemos que daqueles 600 mil homens de 20 anos para cima, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Dos 600 mil homens de 20 anos para cima, passou a geração de Moisés, agora vem a geração de Josué. Josué conquista a terra por aproximadamente 30 anos, mas passa também o tempo de Josué, e aí a nação de Israel agora entra nos períodos mais tristes da sua história, num período obscuro, conhecido na Bíblia como o período dos juízes, que foi mais de 300 anos, aproximadamente 325 a 350 anos, aonde o povo não tinha uma liderança firme, ou melhor, a liderança era quando Deus levantava um juiz. Quando Deus levantava um juiz, libertava o seu povo das nações vizinhas, aí o povo tinha paz. O período maior de paz foi no período de Eude, 80 anos de paz, e ficou esse ciclo vicioso durante centenas de anos, até o último juiz, que se chamava Samuel, que não era só juiz, era profeta e era sacerdote. Mas depois de Samuel, ou mesmo no final do ministério do profeta Samuel, Deus então levanta, ou melhor, Deus muda a configuração do povo de Israel. Agora passa a ser através da monarquia. Até então era teocracia, Deus direcionava o seu povo, mas entre o período da monarquia, por permissão e também por propósito de Deus, é o apogeu da nação de Israel. São os melhores 120 anos de toda a história da nação de Israel, começando primeiro pelo rei Saul, que reinou 40 anos. Deus rejeita Saul e levanta Davi, o homem segundo o seu coração, que reina em Israel também por 40 anos, as 12 tribos. Depois da morte de Davi, Deus então levanta Salomão, filho de Davi, que reinou também por 40 anos. O reinado de Salomão foi o apogeu, foi o ápice da prosperidade da nação de Israel, de toda a história dessa nação. Foi um reinado de paz, porque Davi já tinha ganhado todas as guerras. Foi um reinado próspero, foi um reinado, meu irmão, de glamour. Só que Salomão acabou se embriagando na fama, na glória, na riqueza. E o que acontece? Salomão desvia da presença do Senhor. Salomão não terminou tão bem quanto começou. Salomão não terminou como deveria ter começado. Ele terminou mal. Claro que Salomão foi salvo, mas terminou mal. E agora, depois de Salomão, vem o seu substituto, que é o filho Roboão. No Roboão começa o desastre na nação de Israel, porque Roboão aumenta os impostos. Roboão, ele diz para o povo: dedinho midinho meu é mais largo, é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o povo então, com a fórmula de Roboão governar a nação, acontece a ruptura. As 12 tribos agora se dividem. 10 tribos do reino do norte, com capital em Samaria, sobe com Jeroboão, fica sob a liderança de Jeroboão. No sul fica as 2 tribos de Judá e de Benjamim, capital em Jerusalém, sobre a liderança de Roboão. E aí passa-se os anos, e no reino do norte, irmãos, não teve um rei bom sequer.
Não teve um rei bom. E os anos se passou e Deus então, por causa da rebeldia, da desobediência do povo, que não cumpria a lei do Senhor, o que acontece? Deus permite então que a grande potência da época, no ano 722 a.C., chamado Assíria, invade o reino do norte, leva eles cativo. É o primeiro cativeiro da nação. Claro, depois de ter saído do Egito, é levado cativo, e as 10 tribos do reino do norte, que tinham como capital Samaria, foi-se embora, e nunca mais eles se dispersaram. É chamada diáspora por todo o mundo, e nunca mais eles se retornaram. Mesmo o reino do sul, vendo o que tinha acontecido com o reino do norte, vendo um desastre pela desobediência, mesmo Deus levantando profetas, porque nos 17 profetas que nós temos, de Isaías a Malaquias, e outros que não têm livros catalogados, mas nós vemos eles levantados por Deus no livro de Reis, no livro de Crônicas, mesmo Deus usando profetas para advertir o povo que permanecia na desobediência do Senhor. Irmãos, nós temos que ser espertos, pelo menos inteligentes, a aprender com o erro dos outros, a aprender com o fracasso dos outros. A nação do sul, a nação de Israel, de Judá, o reino do sul, que eram as 2 tribos, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, não aprendeu com o erro da sua irmã mais velha. Por que fala irmã mais velha? Porque ela foi cativa primeiro, ou porque ela tinha mais tribo. O reino do norte, que tinha sido cativo pela Síria, agora, a partir do ano 605, depois de quase 30 anos, o profeta Jeremias profetizando, e quando Jeremias está terminando de profetizar, Deus levanta o profeta Ezequiel também para profetizar, e o povo não dá ouvido à palavra do Senhor. A partir do ano 605, agora o reino do sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém, também são dispersados, é levado cativo para a Babilônia. No meio desses cativos, aí sim vai Ezequiel, para junto também o rio Quebar. No meio desses cativos vai Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Só que enquanto Ezequiel vai no meio do povão para a beira do rio Quebar, Ananias, Azarias, Misael e Daniel, eles eram nobres, eles vão para o palácio e vão servir Nabucodonosor no palácio. É aí nesse contexto que entra o livro do profeta Ezequiel, e precisamente agora no capítulo 37, que é o que nós temos em tese aqui, onde a visão de um vale de ossos secos, aquele vale de ossos secos era a nação de Israel. Quando Deus dá essa visão para Ezequiel, a notícia já tinha chegado para o profeta que Jerusalém tinha sido destruído, porque as levas foram de 3 vezes. Observe, meu irmão, um desastre não acontece da noite para o dia, nem do dia para a noite. O desastre vai sendo construído aos poucos. Eles foram levados cativos 605 antes de Cristo, depois de 597, depois de 586. Então, queridos, quando a notícia chega para Ezequiel, aqui no capítulo 37, a notícia já tinha chegado, que Jerusalém tinha sido invadida, destruída, que o templo, o bonito, lindo, glamuroso templo de Salomão tinha sido destruído, e o povo tinha acontecido a diáspora, todos se tinham dispersado. É nesse contexto que Ezequiel tem essa visão do vale de ossos secos. Só que, meus irmãos, 70 anos depois dele ser cativo, como Deus tinha falado através do profeta Jeremias, o povo começa a voltar, o povo começa a retornar para Jerusalém. Nunca se volta na tua plenitude. E os anos então se passam, o povo se volta, constrói o templo novamente. Só que a maioria dos estudiosos, dos biblistas, acredita que Ezequiel não está falando nem dessa primeira volta. Não, a profecia de Ezequiel, ela começa a cumprir um pouco mais à frente, na segunda diáspora, porque então o povo volta, mas se rebela contra o Senhor novamente, e aí fica 400 anos de silêncio, que é de Malaquias até Mateus, até que Deus levanta João Batista, e de João Batista vem Jesus. E aí, queridos irmãos, no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 33 anos depois de Jesus ter sido levado ao céu, aí sim, agora acontece a segunda diáspora, agora acontece o que Ezequiel
Ezequiel está dizendo aqui, a nação totalmente morta e como ossos secos, começa no ano 70 depois de Cristo. Essa segunda diáspora, o próprio Jesus falou sobre ela. Mateus capítulo 24 e versículo 1, quando Jesus está saindo do templo, agora já é o terceiro templo, né? Os dois templos foram construídos pelos judeus. O templo da época de Jesus foi Herodes que construiu para fazer uma média com os judeus, para não perder o poder. Templo que demorou 46 anos para ser construído. Jesus saindo com seus discípulos e fala: está vendo toda essa grandiosidade aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou dessa destruição. Anos 70 depois de Cristo, no Império Romano, o imperador, o Tito Vespasiano, que pouco tempo tinha assumido de Nero. O que acontece? Invade Jerusalém, destrói o templo, e aí sim acontece a maior diáspora de todos os tempos da nação de Israel, no ano 70 depois de Cristo. E os anos vêm passando, e a nação de Israel perdeu o seu território. Se você for estudar do ano 70 para cá, nos anais da história, você vai ver que ali na Palestina, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó, o território geográfico que Deus prometeu para a nação, é grande, é enorme. A cidade de Jerusalém, a chamada cidade santa, é o palco das maiores guerras sangrentas de todos os tempos. Lá é a capital de pelo menos as 3 maiores religiões do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos se brigam por ela, e ela já passou sobre o governo de dezenas de pessoas. Principalmente entre o ano 1000 e 1200 acontecem as cruzadas sangrentas, as guerras sobre Jerusalém. E quem viveu nessa época pode pensar: meu Deus, cadê a promessa de Deus para Israel? Foi riscado, irmãos, a partir do ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, todo aquele território que a nação tinha na época de Davi e de Salomão, tinha sido invadido. Eles estavam riscados do planeta Terra. E o tempo passa. Passou quantos anos? 100 anos? 500 anos? 700 anos? 1000 anos? 1500 anos? E o tempo vai passando. Sabe quando Israel vai voltar a ser nação novamente? Aproximadamente 1878 anos novamente. Atento para esse detalhe, durante 1878 anos, não existiu o país chamado Israel. Eles ficaram todos dispersos por todas as nações, e Jerusalém pisado pelos gentios. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que só na Segunda Guerra Mundial, né, o Hitler matou aí aproximadamente, e seus agentes, todo o seu tentativa de implantação do seu governo comunista, 6 milhões de judeus. Aí quando acha que as coisas estão piorando e vai ficar pior, meu irmão, às vezes Deus permite piorar um pouquinho mais, para Ele começar a restauração. Porque no final de 1847, a nação de Israel começa a voltar a ser nação novamente. E precisamente 14 de maio de 1948, sai o primeiro diário oficial da nação de Israel, o primeiro ministro novamente da nação de Israel. 1878 anos depois, a palavra do Senhor começa a se cumprir. Sim, a palavra que Jesus disse, respondendo para os seus discípulos, falando: quando vai acontecer essas coisas? Quando vai ser o fim do mundo? Jesus falou: olhais para a figueira é Israel, olhais para ela, quando veres que ela começou a florescer, está prestes a dar os seus frutos, é porque está prestes a acontecer todas estas coisas. A figueira floresceu em 14 de maio de 1948. Um dia depois da figueira florescer, de Israel tornar-se nação novamente, e os judeus começaram a voltar para a sua terra. De lá para cá vem enfrentando guerras.
já teve guerras. Você pode pesquisar depois no Google aí, a guerra, por exemplo, da década de 60, da famosa guerra chamada 6 dias. O tempo aqui não dá para falar, mas o meu ápice aqui nesta noite é falar aqui de Ezequiel 37, porque quando o profeta está dando essa visão aqui, de um vale de ossos secos, e que estava seco não, estava sequíssimo, ele está tendo a visão de um verdadeiro cemitério. Verdadeiro cemitério. Ele está enxergando o que aqui? Ele está enxergando, meu irmão, ele profetizou aproximadamente essa visão 600 anos antes de Cristo. E ele está falando da diáspora que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Então ela começa a ter um vislumbre desse cumprimento dessa profecia 670 anos depois que ele viu. Esses mais de 1800 anos, a nação de Israel riscada do planeta Terra, é o capítulo 37 do profeta Ezequiel. É o vale de ossos secos. É o vale de ossos secos, não, sequíssimos. E aqui então entra a minha reflexão com os irmãos nesta noite, porque este grande exército aqui, que ainda vai ficar de pé na sua plenitude no final da grande tribulação, mas que começou a juntar os nervos começou a ser colocado, a carne começou a ser colocada, sabe quando? Há 72 anos atrás, os nervos começou a ser colocado, a carne começou a ser colocada, aleluia, e nós não sabemos quando vai ser o cumprimento, a restauração espiritual na sua plenitude, vai se dar, sabe quando? Vai ser pós o arrebatamento da igreja, porque a igreja vai ser arrebatada, e depois da igreja ser arrebatada, o governo do anticristo, vai surgir o anticristo, estabelecerá o seu governo aqui na terra, ele fará um acordo de paz com a nação de Israel, esse acordo que nunca teve entre Israel e os palestinos, haverá depois da igreja ser arrebatada. E aí, queridos irmãos, depois de 3 anos e meio, quando eles vê que aquele dado como Messias, que parece como Messias, que se representa como Jesus, e quando eles veem que não é o Messias nada, esse acordo será quebrado na metade dessa semana, na metade dos 7 anos. E a Bíblia diz então que no final da grande tribulação, o mundo vai passar pela grande tribulação, e no final desses 7 anos, enquanto o mundo está na grande tribulação aqui na terra, a igreja está na bodas do Cordeiro lá no céu, de repente, queridos irmãos, vai se juntar a besta, vai se juntar o falso profeta, ou melhor, os 2 grandes líderes mundiais, um líder político, resumindo, e outro líder religioso, e eles então vão se juntar, e vai convencer todos os países da terra, dizendo que a culpa da desgraça da humanidade se chama nação de Israel, e todos os exércitos de todos os países da terra vão se juntar no vale chamado Armagedon, e vão ir lá para lutar contra Israel, para arriscar de uma vez por todas a nação de Israel do planeta Terra. E quando Israel vê que está perdido, que vai ser arriscado, o profeta Zacarias profetizou e disse sobre o clamor, eles vão lembrar e vão voltar a clamar ao Senhor, e dizendo: Senhor, lembra da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó, lembra de nós, Senhor. Enquanto o anticristo, o líder religioso, que é o falso profeta, e o líder político achar que agora vamos acabar com a nação, com esse povinho de Israel de uma vez por todas, eles vão clamar ao Senhor, e quem vai aparecer lá nas nuvens? Quem vai aparecer? O próprio Jesus aparecerá para salvar a nação de Israel e para restaurar por completo. Aí sim se cumprirá na plenitude o capítulo 37 e o versículo de número 10. Assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivem. Até lá a nação de Israel vai juntar os nervos. Meu irmão, Israel hoje já é primeiro mundo, potência primeiro mundo, tecnologia primeiro mundo. Em apenas 72
2 anos de volta à existência. O que é isso? Só pode ser Deus, não tem outra explicação. Aleluia. Mas o exército está sendo formado, mas ainda não tem o Espírito. Mas no final da grande tribulação, quando Jesus aparecer no céu junto com a igreja, e vai descer no Monte das Oliveiras, e vai pegar o falso profeta e os 2 líderes, o político e o religioso, e lançá-los vivos no lago de fogo. Diz Apocalipse capítulo de número 19, vai estabelecer o reino milenar aqui na terra. E aí sim, Israel será restaurado. O Espírito vai restaurar Israel por completo. Quem crê nessa palavra? Quem crê na palavra de Deus? Eu vou encerrar. Mas nós cantamos aqui, escute, preste atenção naquilo que você sempre canta. Dá uma nota para nós aí. Toca para mim aquele pedaço que disse do hino de Jefferson Sueli: em breve no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua se confessará. É isso que vai acontecer. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará. Quem sabe esse hino? Quem sabe esse hino? Eu quero que entra nesse pedaço aí, que eu já vou encerrar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, no final da grande tribulação, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. De novo, em breve, de novo, é isso que vai acontecer, ó. Em breve Jesus no céu vai aparecer, no final da grande tribulação, se dobrará, e toda língua confessará. Toda língua confessará. Só que 7 anos antes, a igreja, já foi arrebatada. Já foi 7 anos antes. Quem crê no arrebatamento da igreja? Quem crê, levante a sua mão. Glorifique. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Canta Yeshua. Ele vem arrebatar a igreja. Ele vem para restaurar a nação de Israel. Ele vem para restaurar. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem. Quem crê, dá glória a Deus aí nesta noite. Segura. Eu disse então, eu encerro com 3 ensinamentos para nós. Escute só. Ezequiel profetizou aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Agora, em 48, que ela começou a se cumprir, está em andamento. Sabe qual a primeira lição que eu aprendo aqui? E sabe o que Deus quer falar com você nesta noite? A atenção que você precisa de ter é para a atenção da dimensão do tempo. Deus está fora do tempo Cronos, o tempo dele é Kairos. Então por que tu está sofrendo por ansiedade? Tu orou 5 minutos, meio-dia, e quer que 5 da tarde a resposta chegue. Deus está dizendo: acalme, o tempo de Deus não é o nosso tempo, Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Olha a dimensão do tempo. Atenção para a dimensão do tempo de Deus. Quando as coisas parecerem que está perdido, é porque nós somos para ontem. Nós somos ansiosos. Nós queremos tudo para ontem, tudo urgente. A geração atual, o século 21, é marcado pela pressa, pela urgência, pela rapidez, pela velocidade da luz. O nosso Deus, Ele é Deus de eternidade, eternidade. Ele não se
pressa de acordo com o correr, de acordo com o andar da tecnologia, de acordo com o avanço da tecnologia. Não, o plano dele continua intocável. Ele não tem pressa. No tempo dele as promessas vai cumprir na vida de Israel, na nação de Israel, na igreja. E Deus está dizendo: acalme, que vai cumprir na tua vida também, vai cumprir na tua casa também, vai cumprir na tua família também. Quem recebe essa palavra dá um glória a Deus. Então atenção para o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quantos milhões e milhões e milhões de pessoas que passaram por essa terra e achou: não existe Israel, mas a figueira está brotando de novo. Segunda lição para nós: atenção para a dimensão do lugar. O nosso Deus não tem plano B. O nosso Deus não improvisa. A terra geograficamente que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, Abraão, que está escrito lá em Gênesis 12, versículo 8, é a mesma. Não tem esse negócio igual eu, você não deu por aqui. Por exemplo, vamos fazer uma igreja na rua X. Não deu aqui, vamos fazer aqui a mesma? Tá bom, vou improvisar aqui. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. O lugar que Deus te plantou, o lugar que Deus te colocou, aleluia, é nesse lugar que a promessa vai ser cumprida. Passa o tempo que passar, ela se cumprirá. Ei, para de querer dar uma ajudinha para Deus. Aqui em Curveiro não está dando certo para mim, eu acho que eu vou mudar para São Paulo. Muda para você ver. Tem muita gente que muda, meu irmão, e não volta para trás, sabe por quê? De vergonha. E fica pensando: lá em Curveiro estava bem melhor, viu? Lá na minha cidade está bem melhor, mas agora eu estou com vergonha de mudar. Aqui piorou. Meu irmão, o problema, meu irmão, é o lugar. É você sair do lugar que Deus quer que você esteja. Não precipite, não seja precipitado. Permaneça no lugar que Deus te colocou, permaneça no lugar que Deus prometeu. Passa o tempo que passar, Ele te prosperará, a promessa cumprirá na tua vida. Quem recebe essa palavra? Se for para me pôr o tema aqui e em outra oportunidade continuar essa pregação aqui, ou se eu for pregar em outro lugar essa mensagem, primeira vez que eu estou pregando ela aqui, poderia colocar o tema: avivamento no cemitério. Porque o que é um cemitério? É um lugar onde tem restos mortais, é um ambiente. E aqui Ezequiel é levado num verdadeiro cemitério a céu aberto. Um exército todo seco, ossos sequíssimos. Estava seco não, sequíssimo. Meu irmão, uma exumação comum é no mínimo 5 anos. Está falando o quê? Dimensão de tempo. Por que estava sequíssimo? Foi mais de 1800 anos sem ser nação. A diáspora aconteceu de 70 a 1848. E qual que é a atenção para esse lugar? Ou seja, o lugar que Deus te colocou, o lugar que nós estamos. Estou falando do lugar geográfico. Eu já preguei aqui muitas vezes: o problema não é crise, o problema é estar fora do lugar que Deus quer que nós esteja. Então o lugar que Deus te colocou, a geografia que Deus nos quer, pode estar um cemitério a céu aberto, pode estar só osso seco, mas é ali que está a promessa do Senhor, é ali que vai acontecer o reboliço. Eu vou repetir: é ali que está a promessa de Deus, é ali que acontecerá o reboliço. Quem está recebendo essa palavra, passa o tempo que passar, ali acontecerá. No lugar que Deus te colocou, vai começar a acontecer o reboliço do tempo de Deus. O vento do avivamento vai soprar. Aleluia. E eu encerro dizendo: terceira observação, a primeira da dimensão do tempo, segunda dimensão do lugar. Aleluia. Terceiro, sobre a terceira observação é sobre os agentes que Deus usa para que naquele cemitério se torne um avivamento. Qual que é os agentes que Deus usa? Deus usa Ezequiel, o profeta. E Deus fala para Ezequiel profetiza. E Ezequiel profetiza e o exército vai se juntando, osso em cada osso. Vai se juntando osso em cada osso. E depois tem o nervo, tem a carne. E agora? Profetiza de novo, Ezequiel.
E Ezequiel agora profetiza igual Deus mandou: vem ao Espírito dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivem. Então pelo menos 3 agentes protagonistas nós temos aqui neste avivamento. A vida de Ezequiel, do profeta, não é a vida de muitos, não, a vida de um. O próprio Ezequiel disse no seu livro que Deus, nessa época, ele procurou um homem que pudesse estar na brecha, e a ninguém achou, porque o nosso Deus, ele é Deus da quantidade, sim, ele é Deus das multidões, sim, mas é como eu disse, a nação de Israel, ele começou com Abraão. Ele é Deus das multidões, das quantidades, sim, mas ele é o Deus também da peculiaridade. Ele pode começar um grande avivamento, um grande reboliço, um grande mover, um grande milagre, através de um homem, através de uma mulher, através de um ser humano, através de um profeta, através de um Ezequiel. Um Ezequiel. Deus conta com Ezequiel. Seja você o Ezequiel de Deus. Seja você o Ezequiel de Deus. Então quais são os agentes desse avivamento? Um profeta. Deus conta com um homem, Deus conta com Ezequiel. Qual que é o outro agente aqui? O outro agente, Deus está mandando Ezequiel falar o quê? Profetiza. E qual que é a maior profecia de hoje? É a palavra de Deus. Então o primeiro agente é o profeta, o segundo agente é a palavra de Deus. Aleluia. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é profetizada, reboliço pode acontecer, o avivamento pode acontecer até no cemitério. E o terceiro agente é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando ele vem, os mortos se levantam. Então escute, atenção para a dimensão do tempo, atenção para a dimensão do lugar, e atenção para esses 3 agentes. Deus precisa de um profeta, Deus precisa de você, Deus precisa da palavra. A palavra dele é infalível, é a maior profecia. E o Espírito Santo que está entre nós. E quando o Espírito Santo vem, o avivamento chega, o avivamento acontece, o reboliço acontece. Quem recebe essa palavra, fica de pé, fica de pé. A aplicabilidade dessa palavra na sua vida é: o que é que está morto na tua vida? Em qual área, em qual faceta, em qual aspecto da tua vida que precisa de um avivamento? Ah, já tem tanto tempo. Não tem mais tempo do que a nação de Israel, e Deus vai restaurá-la. Qual é o avivamento? Qual área na tua vida que está morto? O que está morto na tua vida que precisa? Que precisa de um atalaia, que precisa de um profeta, que precisa da palavra, e que precisa do Espírito Santo. O que está morto? Fecha os seus olhos aí, vamos orar. O Espírito Santo está aqui nesta noite. E eu, com autoridade, com coragem, com audácia, eu faço nesta noite a oração do profeta, dizendo: vem Espírito Santo. Ele vai e restaura, e coloca de pé lares, casamentos, famílias, aquilo que está morto, ministérios, dons que estão mortos, talentos que estão mortos. Há agentes de milagre, há agentes para um reboliço nesta noite. Não importa se a tua casa, não importa se a tua vida, se a tua família esteja um cemitério a céu aberto, é noite do reboliço acontecer. Glorifica o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, abre a tua boca, glorifica. Olha só, o Espírito assopra nesta noite e coloca de pé. O Espírito assopra nesta noite e traz vida. O Espírito assopra nesta noite e levanta um grande exército. Recebe essa palavra, recebe vida. Cante, 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 cante e adore ao nome do Senhor. Adore, abra a tua boca, glorifica, diga glória, diga aleluia, fala em línguas estranhas, seja renovado, recebe vida, fala em línguas estranhas pela primeira vez, receba. Jesus no céu vai aparecer. Olha aí, Deus está renovando aí, olha aí.